Pod-in Mentorando com Elas. Olá, mulheres inspiradoras, sejam muito bem-vindas a um novo episódio do Pod-in Mentorando com Elas. Eu sou Carla Lobato, eu sou mentora, eu sou business coach sistêmico e estou aqui para contribuir junto à mesa com essas mulheres incríveis que você vai conhecer. Bem-vinda a mais um episódio, desse nosso podcast que quer levar muita informação, muito conteúdo sobre o empreender feminino. Eu sou Edneia Rauta, sou jornalista e estamos juntas aqui, eu, a Carla e a nossa convidada mais que especial, para fazer uma grande mentoria a 6 mãos. Exatamente. Sobre o conteúdo interessante, sobre finanças, vamos falar sobre liderança feminina, enfim. Hoje aqui conosco, Analisa Blando. Bem-vinda, Analisa. Muito obrigada. Bom, eu sou a Analisa Blando. E estou aqui, muito obrigada pelo convite, estou aqui para a gente conversar sobre esse papel tão importante da liderança feminina, né? Isso, é muito importante. E nós aqui no Pod-in, nós somos ponte. A gente sempre, a nossa intenção é ser ponte para quem está ali do outro lado. Pode ser homem, pode ser mulher, pode vir todo mundo. Trazer ferramentas e olhares que possam tirar os véus de muitas coisas que já estão blindadas no nosso dia a dia, né? É isso aí, Carla. E a Analisa, bom, eu vou começar a apresentação dela. Isso. Lendo um trechinho do LinkedIn, porque eu achei muito interessante como ela se apresenta no LinkedIn, e eu vou replicar aqui, tá? Italiana de coração brasileiro, empreendedora raiz, planejadora financeira de alma, que cultiva uma paixão pela inovação e boas práticas de gestão de empresas. E acrescento ainda, conselheira de grandes empresas, líder do Grupo Mulheres do Brasil em Florianópolis e uma mulher que conquistou seu espaço com muito trabalho. E tem um pouquinho mais aí que a gente quer ouvir agora, Analisa. Eu gosto também, eu me dedico bastante ao voluntariado. Atualmente, profissionalmente, eu atuo em conselhos, como você já falou, conselhos de empresas. Mas no voluntariado, além do Grupo Mulheres do Brasil, sou vice-presidente de finanças da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, que eu adoro. Também faço parte do projeto da Ernst Young, que chama Winning Women. Então, eu passo 1 ano sendo conselheira, mentora, de uma empresa liderada por uma mulher. E eu adoro esse projeto também. Também sou conselheira fiscal do Social Good Brasil, que é uma ONG linda. Que legal. E assim, conselheira é o teu cargo hoje em dia, de tudo que tu construiu nesses anos todos, né? Pois é, depois que a gente vendeu a Par Mais, eu atuo, atualmente estou em 5 conselhos. Então, hoje eu sou conselheira certificada pelo IBGC como conselheira de administração experiente, tenho essa certificação também, mas eu sou também, sou planejadora financeira de alma, que eu acho que é super importante, mas também a inovação, porque a Par Mais se transformou numa fintech, então eu adoro inovação, eu adoro governança, gestão e gestão de pessoas. Eu acho que a gente podia contextualizar isso tudo, começando lá com a Analisa, que nasceu na Itália. E também tem um detalhe, ela disse que é manezinha, bem manezinha de coração. Manezinha de coração. Como foi uma menina que veio da Itália e casou com 17 anos? Pode começar por aí, situar esse povo que vai te ouvir. Tá bom. Eu nasci na Sicília, em Sant'Agata di Militello, uma cidadezinha bem pequenininha. Meu pai italiano, Pietro, minha mãe brasileira, Leoni, do Paraná. Meu pai veio trabalhar no Brasil, conheceu minha mãe. E aí eles casaram, foram morar na Itália, moraram 7 anos. Aí nasceu minha irmã, a gente veio para o Brasil. E aos 5 anos, a gente veio morar em Florianópolis. Primeiro a gente passou um período no Rio, depois a gente veio morar em Florianópolis, onde nasceu meu irmão. E aí eu fiz, na época era 1º grau, eu fiz o ensino fundamental, ensino médio em Florianópolis, então eu me sinto manezinha adotada. Sim. Mãe quem cria, né? Isso é. Então é onde eu me... Aí aos 17 anos, eu casei com o Renan, que era jogador de vôlei da seleção brasileira. Ele estava indo jogar na Itália. E aí, obviamente, meu pai e minha mãe falaram assim, você não vai, né? Eu falei, mas eu queria, a gente estava lá apaixonado e a gente casou. E agora já são 35 anos de casados. Que lindo, né?
36? 36, gente, aumentou um. E nesse trajeto, vocês tiveram filhos, os filhos nasceram na Itália, nasceram aqui. Como foi ser uma adolescente, né? Casada, tá certo que era num país que era do teu coração, né? E construir toda a tua carreira com esse cenário. Então, aí eu casei e fui fazer faculdade na Itália, que eu estava começando a faculdade, tinha 17 anos. Sim. Fiz 4 anos de Direito. Eu sempre tive muito foco em conquistar os meus planos, os meus objetivos. Sim. Claro que casar jovem, depois fiquei grávida do João Luca com 21 anos. Então, assim, eu adiei vários planos, mas eu nunca desisto deles. Eu vou adiando, mas eu vou fazendo acontecer. Sim. Então, eu fui mãe aos 22, fui mãe aos 27, a gente morou 5 anos na Itália e veio morar no Brasil. O Renan começou a carreira de técnico. Teve uma oportunidade, parou de jogar para ser técnico do Palmeiras Parmalat, em São Paulo. Então, o Gianluca nasceu em São Paulo. Aí, com 10 anos de casados, eu com 27 anos, nasceu o Enzo. O Gianluca, com 2 anos e meio, teve leucemia linfóide aguda, era bem agressiva a leucemia dele, então ele tomou bastante químio, 2 anos e meio de tratamento. Sim. No final do tratamento veio o Enzo. Presente. É. Mais um. E aí veio o Enzo, a gente estava morando no Rio, e aí a gente cansou. A gente falou assim, eu e Renan, e aí também a questão das finanças. Esses anos, foram muito intensos. O Rio de Janeiro, no final da gravidez eu fiquei de repouso, eu ficava olhando o jornal, e era muito violento o Rio, ainda, né? E a gente falou assim, nasceu o Enzo, a gente falou, olha, a gente tinha comprado um terreno na praia, a gente queria construir a nossa casa, e a gente quis criar os meninos na praia. E a gente tinha uma reserva. Né? Depois eu me tornei planejadora financeira, mas eu já tinha aptidão. A gente tinha uma reserva do tempo que que o Renan jogou na Itália. Sim. Então a gente podia se permitir de começar uma nova vida. E a gente decidiu começar uma nova vida em Florianópolis e que deu super certo. O Renan logo fez o time da Unisul, que foi um projeto incrível, CIMED. Foi. E eu seguia, daí que eu fui fazer faculdade. Fui terminar, porque eu não consegui terminar Direito. Mas aí tu terminou Direito ou foi para ADM? Fui para administração, eu desisti, porque todas as matérias que eu tinha feito na Itália, aproveitava muito pouca coisa, eu desisti. E eu fui fazer administração e comecei a trabalhar. Eu comecei, daí nasceu o Enzo, a gente morar em Floripa, eu fazia reformas. Então a gente, com amigos, a gente comprou uma casa com sócios, reformamos e vendemos. Eu comecei a fazer isso, né? E aí logo fiz uma pequena construtora. Arrumamos um parceiro, construtor, um grande amigo, Dilson Bastos, até hoje, da Progrédio. O Dilson, esposo da Lu Vilas Da Lu? Boas. Sim. Ali que entrou o Dilson. Então, aí a gente começou, fizemos uma parceria e a gente começou a fazer algumas obras. Trabalhei por uns anos como nessa pequena construtora incorporadora. E daí tu olhava lá pro financeiro já? Sempre. 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 Essa aptidão é o que tu diz? Aptidão pro financeiro. Aptidão para cuidar bem do dinheiro. Dos bens. Guardar, é sobre tudo, né? Sobre como que você faz para o seu patrimônio crescer, como que você faz para gastar bem o dinheiro do dia a dia, né? E isso eu sempre fui muito cuidadosa, porque o esporte, o técnico de vôlei, hora tem trabalho, hora não tem. Sim. A minha vontade sempre dessa busca pela minha independência financeira também, sempre foi por vários motivos. Porque eu não queria depender do meu marido para viver, porque a atividade dele era muito insegura também. Sim. Então, se eu tivesse um trabalho remunerado e ele ficasse desempregado, alguém segurava as pontas. Então, isso eu falo muito para as mulheres. Ok, admiro, né, já fui dona de casa exclusiva, mas se você não tem independência financeira, porque o seu marido, você pode se separar, seu marido pode morrer. Isso. E aí, como é que fica você e seus filhos? Né? Então, assim,
é um risco muito grande. Sim. Então, por isso que eu buscava muito essa independência financeira por conta dessas questões. E aí eu trabalhei e consegui, né? Não, com certeza. Ô, Ana, daí você falou ali, depois essa mini construtora, essa construtora pequena, e você, quando é que a Par Mais apareceu? Então, aí... daí a gente descobriu que o nosso caçula tinha um déficit de atenção bem danado, assim, ele era impulsivo, distraído e hiperativo, era o combo. Ele não tinha noção do perigo, não conseguia se concentrar na escola, era bem desafiador. Sim. E o Renan teve a proposta de ir para a Itália. E aí eu parei com as atividades da construtora e a gente foi para a Itália. Tá. Ficamos 1 ano e meio com os meninos lá, foi super legal. O Renan foi técnico de Treviso, um time super bacana. Voltamos e aí eu falei, agora eu quero me dedicar a finanças. Sim. Fui fazer uma especialização, um MBA em gestão financeira, investimentos, mercado de capitais, e eu descobri essa profissão que é o planejador financeiro pessoal. Me matei de estudar e me certifiquei planejadora financeira pessoal e fundei a Par Mais em 2010. Que legal. E quando você vai perguntar? Pode, vai. Eu ia perguntar que você conseguiu tirar do papel uma empresa que se transformou em um grande negócio e que posteriormente foi vendida porque cumpriu o seu papel, você ali à frente dela. Como é que foi esse processo? Eu comecei trabalhando em casa e era muito engraçado, porque eu tinha uma cachorrinha que viveu conosco 17 anos. E aí chegava o cliente, aí planilha, né, a gente tem que pôr na televisão. E aí a cachorrinha ia junto. Às vezes o Enzo me chama, mãe, seu filho, agora não dá, né? Eu comecei trabalhando em casa e a gente só montou o escritório quando a gente tinha clientes suficientes para manter essa estrutura. Sim. E foi com muito trabalho. A filosofia, o planejamento financeiro, ele é muito importante na vida das pessoas. Então, a gente foi conquistando clientes. E aí a gente foi crescendo. E a metodologia era muito legal. E a gente descobriu, só que era caro, porque o profissional é caro, a hora de consultoria. Sim. E a gente desenvolveu uma metodologia tão bacana que a gente queria entregar isso, democratizar. Comecei a frequentar a CAT. Claro. Fiz missões para o Vale do Silício com a Fernanda Bornhausen. Ah, que legal. E aí eu aprendi, eu e meus sócios, a gente aprendeu. A gente transformou a Par Mais, que era um multifamily office, fazia gestão de patrimônio familiar e consultoria em finanças pessoais, numa fintech. Sim. Aí eu fiz a jornada empreendedora, mergulhei na inovação, no mundo da inovação, me apaixonei pela inovação. Há uma facilidade, né? Ele é um facilitador, né? A inovação é um facilitador. É muito. É um facilitador. Você corta caminho com a inovação. Isso, corta. E aí a gente transformou a Par Mais numa fintech. A gente fez a rodada Série A. Na Série B, aí eu fiz muitos amigos, muitos clientes, e tinha turma que eu tinha conhecido na Vertical Fintech, que tinha investido no mercado Bitcoin, que é uma corretora de criptoativos, e estava bombando. Sim. Né? Isso foi em que ano, Ana? 2021. E aí, né, pandemia. Estava fazendo essa rodada, o Renan, meu marido, teve um Covid muito grave. Sim, muito grave. Quase, né? Ele entubou 2 vezes, foi super sério. E eu estava fechando o negócio e aí perguntaram se eu não queria ser adquirida, né? Se não queria vender toda a Par Mais, e não só uma parte dela. Sim. Conversei com os meus sócios e aí a gente vendeu. A gente fomos adquiridos pelo grupo do mercado Bitcoin. Trabalhei 1 ano nessa integração. E hoje eu sou conselheira no MB, que é super legal. Essa mesma empresa. Legal. Continua ali, vendo a tua empresa agora dirigida por outras, né? A empresa que você fundou sendo dirigida por outras. Isso é interessante, né? Ana-Lisa, você comentou que essas pequenas coisas, né? De ter começado dentro de casa, uma empresa que depois você vendeu muito bem e que você desenvolveu ela ao longo do tempo, né? A gente tem muitas empresárias que elas começam ali, que estão trabalhando nesse desenvolvimento da sua empresa ainda dentro da sua própria casa ou no escritório pequeno, mas que vão galgando para justamente chegar a um patamar de desenvolvimento, né, da sua empresa. Não é um processo fácil. Então, tem os desafios, mas é isso, né? Então, isso é um bom ponto.
eu fiz a pós-graduação em Gestão Financeira, Investimentos e Mercado de Capitais. Então, desde o dia 1 da Par Mais, eu e meu sócio Jailon, né, que a gente, depois o Amorim e depois a Flávia dos Anjos, a gente sabia que a gente queria construir uma empresa que tivesse valor de mercado. Foi intencional. Foi. E isso é um bom ponto. Isso é importante ser Perfeito. intencional. Isso é fundamental ser intencional, né? É. Muitas vezes você não pode. Muitas vezes, às vezes, você começa um negócio, vai indo, né? Mas quando você consegue ser intencional, os resultados são... E isso é uma coisa para ser conversada e falada, porque é técnica, né? Então, assim, muitos empresárias veem a empresa como uma fonte de renda. Isso. Também é. Claro. Mas ela pode ser o teu principal ativo. E para isso, existem algumas coisas que precisam ser feitas. Não adianta a gente ter, por exemplo, um monte de microempresa que, né, brasileiro gosta de fazer. Essa aqui é para não exceder o valor do imposto. Eu vi isso ontem. E eu disse, você vai se limitar a crescer. Sim. Não, mas daí eu tenho outra que eu boto no nome do meu filho, outra do meu marido. Isso não funciona, por exemplo. Mas não isso é bom. mentalidade, né, Ana? Mas é porque, então a gente precisa enxergar, precisa trabalhar para a empresa ter valor de mercado. Aham, exatamente, precisa. E com isso, antes de chegar no conselho, que a gente vai para outros assuntos, qual foi um dos teus maiores desafios, ou quais foram os teus desafios, assim, que você poderia chamar a atenção? Que atitude você tomou para isso? Tive muitos desafios, né? Muitos desafios. Porque, com certeza, quem está ali e vai assistir, vai se identificar e vai dizer assim, eu posso. Se ela pôde, eu também posso. Primeira coisa é que, poxa, eu casei com um marido que cada ano estava jogando num lugar diferente. Então eu me mudava para lá e para cá. Fazer faculdade foi super difícil, né? Então, fazer a faculdade já foi um desafio. Meu filho mais velho teve leucemia. Sim. Meu filho mais novo com déficit de atenção que demandava tempo. O Enzo me demandava tempo. Tempo para fazer tarefa. Tempo para levar ele fez várias terapias. Na psicopedagoga. Na psicopedagoga. E, enfim, tinha que desenvolver ele. Então, demandava tempo. Né? Então, eu acho que os principais desafios, com certeza, estão ligados aos filhos, né? Filhos, Sempre fui uma mãe muito dedicada, sou até hoje. Sim. Se me chamar, tô aí, né? As noras é que gostam dela, aprovam ela? Acho que sim, eu me dou muito bem. Graças a Deus, eu me dou muito bem com as minhas duas noras, são muito queridas. Então, assim, e o desafio da persistência, né? Sim. Empreender tem que ter muita resiliência. Gerar negócio, fazer negócio, é muito não que você leva. Então tem que ter resiliência. E o comercial eu que fazia, negócio, o empreendedor que tem que fazer. Então, assim, poxa vida, daí eu aprendi que se eu conseguisse ter 20% de êxito, técnica de vendas. Sim. Tava bom. Foi ótimo. Então, de 10 tentativas de gerar negócio, de atrair clientes, captar clientes, 8 eu vou levar não. Sim. Então, aquilo me ajudou também. Que é outra dica. Porque deixa mais leve, né? Claro. Não vai vir. Então, que seja um não leve, porque daqui a pouco vem o sim. Eu trabalhei muito tempo na parte comercial, né? Fiz gestão comercial de alguns lugares. E quando eu recebi um não, eu disse assim, opa, já tô mais perto do sim. É outra dica. Exato. É estatística? É estatística. Eu tenho que cumprir os 20%. Porque eu sou competente. Então, né, essa questão de confiar também e confiar no seu poder pessoal, de ter estudado, se capacitar. Se você não vê que você não tá tão boa aqui, estude. Só o conhecimento vai te tirar do lugar onde tu tá. Agora, um outro desafio também foi, assim, quando a gente pivotou o modelo de negócio, a gente teve que investir. Teve que botar bastante dinheiro na empresa. E daí? Aí dá medo. Eu ia dizer. Né? Botei minha casa em garantia para conseguir... E o Renan é super parceiro, né? Isso foi na Par Mais. Na Par Mais. Isso foi quando construiu a Par Mais. Então, porque também isso me ajudou, o meu conhecimento em finanças me ajudou muito. Tem um momento que a gente decidia, não, vamos fazer um financiamento, pegar uma linha de crédito barata, dar o imóvel em garantia, e a gente
entendia do assunto. Claro. Que é muito melhor do que você vender a participação na sua empresa nesse estágio que você está, que você vai vender por uma mixaria. Sim. E vai vender uma participação Só vai ter importante. trabalhado. Agora, então, não era o rentabilidade. momento. Só que tudo isso é risco. E depois você tem que pagar as contas. Então, assim, essa coisa do endividamento, da alavancagem da empresa, também foi bem tenso. Porque também as mulheres tendem a ser mais conservadoras, né? Sim. Mas eu nem tanto. Sim. Eu sou bem ousada. E eu acreditava. Sim. E aí teve um momento que meu marido, os meus sócios, a gente combinou, se a gente vai até dezembro. Chegou dezembro, eu falei, a gente não conseguiu, eu preciso de mais 3 meses. E consegui. Aí é resiliência, né? Mas assim, ó, uma coisa, quando a Annalisa estava com a Par Mais ainda, a 1000, que você topou fazer uma palestra lá, ali na CAT, né, no nosso núcleo de networking para mulheres, a sede que você e a sua equipe tinham de fechamento, né? Você foi ali para contribuir. Também, claro. Tu contribuiu, fez a entrega, Sim. mas tinha intencionalidade por trás. A sede de fechar. De tipo crescer. assim, não tem opção. Não tinha opção. Ontem eu disse isso para uma mulher que eu estou fazendo, uma mentorada minha, eu disse assim, você não tem opção. A meta sua é só essa agora, ó. Pode ir embora. Não tem outra opção, pode olhar para o lado. Não tem outra opção. Mas eu sempre acreditei no marketing de conteúdo. Eu sempre acreditei Isso que mesmo. se eu der, eu recebo. Dar e receber. Então a gente sempre... e faço boa parte do meu tempo voluntariado tá aqui, né? também. Tá aqui dando essa parceria conosco, né? Sua contribuição, né? E falar com mulheres eu adoro, né? Então, assim, eu sempre acreditei que era justo que se eu entregasse, se a gente entregasse bastante conteúdo genuíno, ajudasse as pessoas, que é uma baita de uma propaganda. Sim. Né? A gente entrega alguma coisa, ela tem que voltar. Sim, ela vai voltar. É. E outra coisa, tu contribui para o ecossistema num olhar mais macro, que aquilo também vai melhorar, né? É. Não é só a tua casa que vai ficar bem, teus filhos vão ter conforto, mas você contribuindo com outras pessoas, aquelas pessoas vão estar bem, que daqui a pouco vão consumir, que daqui a pouco vão criar outras empresas, e aí a roda gira. E você dá com uma mão e recebe com a outra e tá tudo certo. É isso mesmo. É uma filosofia de vida, foi assim desde o dia 1 da Par Mais e que deu muito certo. Que legal, parabéns. E assim, ó, sobre conselhos, né? Você falou ser conselheira aí de vários nichos de mercado. Porque a gente tem uma tendência a dizer, quem trabalha para tintas não trabalha para automotivo, quem trabalha para moda não trabalha para saúde. E você é conselheira de mercados diferentes. Indústrias bem diversas, né? Então, mas veja, quando a gente monta um conselho, e eu tenho montado alguns conselhos, é importante ter o conselheiro especialista naquele setor. É bem importante. Mas também a gente precisa de conselhos diversos. Um conselho, para ser bom, ele tem que ter uma diversidade. E aí, eu posso contribuir, eu contribuo com inovação, com gestão de pessoas, com finanças, óbvio. Então, toda empresa precisa olhar para finanças, para construir valor de mercado, para ter uma alavancagem adequada. Finanças é super importante. Então, eu consigo contribuir, né, com outros, com as minhas especializações. Governança. Estou em 2 comitês, que eu implementei 2 comitês de pessoas, cultura e governança. Então, a governança também é muito importante para dar solidez à empresa, para ajudar na perpetuação, para que ela se perpetue. Sim. Então, eu consigo contribuir de outras formas, e aí a gente tem um conselho complementar, né? E um conselho complementar é um conselho que pensa melhor, que toma melhores decisões. Por isso que realmente eu estou na Anjo Tintas, estou na Librepar, que é a Librelato
fez fusão com Ibero e se transformou. Librelato é de carroceria de caminhão, Ibero é de autopeças. A gente tem um conjunto de empresas de autopeças, né, para carrocerias grandes. Sim. Né? Na Daimler, Jeanswear, uma graça, uma indústria linda e varejo. Moda e varejo, indústria e varejo super legal. O mercado Bitcoin, que é aqui esse conjunto de fintechs, Sim. que é super bacana. E Seven Seas, que é uma empresa de alocação, a gente aloca especialistas em tecnologia nas empresas. E a gestão, né, gente? No final do dia, todas as empresas têm gestão. E assim, né, é muito rico, porque você vai tendo um olhar diferente e muitas vezes, com certeza, tu não saiu do estudo, né? Tá sempre estudando. Sim. Olhar aquele mercado, olhar o outro mercado, olhar o mercado, a gente se sente muito, muito viva e contribuindo num todo, né? Isso, e como que são esses conselhos assim, que a gente vê, né? Hoje em dia, até eu estava fazendo uma pesquisa aqui em relação às mulheres, né? Que ocupam 38% dos cargos de liderança no Brasil. Em conselho? São ocupados por mulheres. Não em conselho, de maneira geral. Tá. De maneira geral. Eu acredito que em conselho aí, essa é o meu questionamento. Queremos o teu olhar. Em conselho, como que funciona? Porque se dentro de uma empresa a gente já vê poucas mulheres sendo líderes, em um conselho onde você vai justamente prestar essa consultoria, expor ainda mais a sua opinião em relação aí ao determinado assunto, né? Por mais que você seja especialista, é muito comum ter mulheres dentro desses conselhos? Não, 14%. O 14% agora talvez tenha aumentado, e alguns estudos falam em 17%. É o percentual de mulheres em conselhos. Na Bolsa de Valores, se você excluir acionistas, né, que muitas vezes a mulher tem uma posição no conselho porque ela é acionista da empresa. Se você excluir, sobra quase pouquíssimas, muito poucas. Né? Então, não é uma realidade presente ainda no Brasil e tem uma tendência a ter mais mulheres em conselho, porque de uns 5 anos para cá, saíram assim, muitas pesquisas mostrando que isso traz retorno financeiro. Antes era por uma questão de ESG, de justiça social. Por uma imposição. Agora não, é porque melhora o retorno e as mulheres tendem a ter visão de longo prazo. Então, assim, melhora o retorno financeiro mesmo, que no final do dia ainda é um mundo muito capitalista, mas de que, de fato, um conselho diverso dá um resultado melhor. Sim, sim. E isso é bem interessante, porque eu li essa pesquisa, eu vou confirmar os dados e depois vou colocar aqui na legenda, que eu até não trouxe esse dado, mas agora me fez recordar. O avanço, o ganho das empresas que têm mulheres em conselho, têm mulheres na liderança, é muito bom em relação a que tem só homem. Porque a mulher traz esse olhar dela também, né? Apesar de ser emotiva, apesar de ter algumas características, mas ela agrega junto a esse desenvolvimento dessa empresa, né? Sem dúvida. Nós somos mais de 50% da população, né? Sim. E é outro recorte também que precisa melhorar, que vai fazer muito sentido, vai ser muito bom para as empresas, é aumentar a quantidade de pretos também. Porque são 54% da sociedade. Então, assim, claro, as mulheres tomam decisão de consumo, de compras no curto prazo, 75%. Das decisões de compras de curto prazo são feitas pelas mulheres. Então, assim, é óbvio que a gente tem que trazer o nosso olhar. E sobre ser emotiva, talvez a gente seja mais transparente. E a geração de hoje em dia é mais emotiva. Homens e mulheres, né? Independente de gênero. Então, assim, a gente traz características de liderança muito adequadas para o momento atual. A gente tende a ser mais empática, a criar uma comunicação mais empática. A gente tende a ser menos competitiva e mais colaborativa. E o que a gente viu nas empresas que antes eram sinônimo de eficiência, né? O caso das americanas, por exemplo, né? Aquele racional da competitividade, da agressividade masculina, acabou provocando uma grande fraude, né? E depois da pandemia também acontece
antes da pandemia, as pessoas, quando eram entrevistadas no seu ambiente de trabalho, o principal objetivo delas era crescer na carreira. Agora é qualidade de vida. Então, as características femininas da liderança estão muito adequadas. Sim. Muitos homens estão precisando aprender a ser mais... a dar o feedback, né? As pessoas não podem mais viver sem feedback. Impressionante quanto que as pessoas precisam desse feedback. Quanto é importante, né? A buscar mais colaboração do que competição. Isso dá essência feminina. E assim, né? Menos imposição, né? Mais convencimento. Isso, mais persuasão, mais troca. E isso é uma competência totalmente feminina. E aqui a gente traz muito no podcast, coloca à luz as ferramentas do empreender feminino. Não é do empreendedorismo, é do empreender, porque nós temos as nossas ferramentas. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a mulher, não é que ela não é negacionista, não é para negar o empreender masculino. É olhar, porque nós mulheres somos muito conectadas, a gente faz muita conexão, né? A gente se conectou há quantos anos atrás, e numa coisa e não perdemos a conexão e assim vamos indo, né? Só que nós mulheres temos uma tendência a não ter tanto foco. Você é uma mulher de foco, mas a gente sabe que as mulheres às vezes não conseguem ou por uma habilidade sua não tem. Então olhar para isso e dizer assim, opa, Carla, volta pro teu foco, porque tu já sabe que essa é uma vulnerabilidade que tu tens. Então, assim, esse olhar para as duas maneiras de encaminhar os negócios, nós estamos falando de negócios, né? Ele é muito importante para o crescimento. É como você falou das diferenças. Sobre foco, tem que ter foco. Tem que ter, né, Ana? Tem que ter foco. Não tem jeito, sabe? Não tem jeito. Nas empresas também, uma das coisas que eu puxo bastante e que eu aprendi na Par Mais, porque também, assim, o empresário, quando vê uma oportunidade de fazer dinheiro, tem um monte de conta para pagar. Sim. Tá, mas isso aqui não era um serviço que eu fazia, mas eu sei fazer, vou fazer. Vai, se joga, né? Aí atrapalha o processo, atrapalha... Tem que ter foco. Até ele aprender a desenvolver aquilo que ele quer, em vez de estar colocando a energia no que já sabe, né? Fortalecendo o que já tem. Mas o foco, ele é muito trabalhado grudadinho com propósito, né? Então, eu sou uma pessoa de muito propósito. Eu nem sabia disso, mas é só ler. Tudo que eu faço tem propósito, né? Eu sou apaixonada nas coisas que eu faço. Também. E eu acredito muito no mundo com propósito. Uns 10 anos atrás eu não podia contar isso. Sim. Porque é bem feminino também, né? Não, é quase uma poliana de propósito. Há tempos atrás. Você não podia falar. Não. Mas uma empresária Isso. não pode falar. Finanças. Falar em propósito. Mas assim, né? A Par Mais, ela fazia uma entrega incrível, linda, que a gente ganhava dinheiro, mas a gente ajudava muitas pessoas a se organizarem financeiramente, dava muita segurança, tranquilidade, é uma entrega muito legal. Mas, então, assim, hoje, muitos jovens trabalham por propósito. Então, exige da empresa, porque assim também, a gente também tem que entender que o mundo mudou muito rápido. Né? Então, eu sou uma pessoa muito... Eu sou feminista, evidentemente, e feminismo, vamos deixar claro que é igualdade de gênero, não é equidade de gênero, só isso. Exatamente. Mas assim, a sociedade mudou muito rápido. Então exigir que as empresas mudem, que os acionistas, que os empresários, que os C-levels mudem o seu mindset de uma hora para outra, não é nem justo. Não é nem justo. Não é necessário, não dá. Né? Só que existe uma exigência enorme sobre... Agora todo mundo tem que saber sobre machismo estrutural, sobre racismo estrutural. Só que às vezes as pessoas não percebem, não sabem disso. Que a empresa, qual é o propósito da empresa? Então assim, existe principalmente essas últimas gerações, né, que querem esse propósito, existe um conflito geracional nas empresas grande. E a gente então, de fato, hoje, por que essa empresa existe?
né? O que ela vai entregar para a humanidade? Qual é a responsabilidade social dela? Então, existe sim essa exigência Sim. e as empresas estão passando por um processo de adaptação e está tudo bem. E tá tudo bem. Eu digo que a nossa geração, eu estou um pouquinho na tua frente aí, a nossa geração foi aquela que abriu as portas, né? Queríamos a liberdade de querer ser, a liberdade de escolha, porque muitas vezes a educação era muito vertical e você não tinha liberdade de escolha. Daí nós conseguimos abrir as portas, mas a globalização, ela pegou tudo que a gente abriu e trouxe assim de uma maneira em massa para dentro das nossas vidas. E eu vejo hoje os meus filhos, eu tenho uma mulher de 32 e um homem de 29, quanto eles estão nos cooperando para que a gente tenha habilidade com isso tudo que a gente abriu. Conviver com jovem é um espetáculo, né? A gente aprende muito, né? Eu também tenho um de 26, um de 31 e minhas noras, né? Então isso colabora muito pra gente estar situada, né? Pra gente continuar situados, né? Assim. Sim. E até para saber depois como lidar, né? E até você colocou na nossa coleta aí de informações, Analisa, que a tua filosofia de trabalho é colaborativo, mais que competitivo, sustentável e com propósito. É isso que você falou, né? É bem sobre isso. Eu acredito muito que o mundo competitivo, a gente chega do mesmo jeito, mas a gente chega sofrendo no mundo competitivo. As empresas muito competitivas, as pessoas, é muito duro. Um querendo se sobressair. Sim. Sei lá como. Sim. É muito duro. E o colaborativo, eu acredito que a gente cresce mais rápido, melhor, retém mais pessoas, leve. É mais leve. Então, aquela história do propósito, uma empresa colaborativa é uma empresa que as pessoas trabalham mais felizes. Então, você tem o seu time mais feliz e mais engajado. Com certeza. Sustentável, financeiramente, evidentemente. Claro. Isso em primeiro lugar. Sim. Mas eu acredito no Congo ESG muito. No social. Então, uma empresa diversa. Porque é uma empresa mais legal, gente. É uma empresa mais legal. Né? Sim. A governança, a organização, a transparência, a ética e a sustentabilidade do ambiental também. Eu acredito muito que a gente as empresas precisam assumir a sua responsabilidade social. Sim. É bem nisso que eu acredito. Nós andamos muito dentro do Sebrae, da instituição Sebrae, porque o núcleo de network, as reuniões são lá, a sororidade. E a gente vê o sustentável super ali. E a questão falou do preto, né? Como muda quando você tem pretos, lá no caso são pretas lindas e maravilhosas na nossa ambiência, né? Lá nós temos a Cleusa, a Dai, a Jana, temos mais alguém? A Camila. São mulheres que elas trazem um outro olhar, uma outra realidade, elas te dão um sacode que tu acha que entende. Não, eu não sou preconceituosa, eu não tenho racismo. Não. Mas é cultural, né? É cultural, assim como o machismo estrutural, né? Sim. E a gente foi criado e educado. E sim, o Grupo Mulheres do Brasil... Isso, eu chegar aí no teu voluntariado. A gente tem o Comitê de Igualdade Racial. A Cleusa está lá. É liderado pela Cleusa. A Cleusa está lá. Maravilhosa. Maravilhosa. E agora, eu saí da liderança do núcleo de Floripa e quem me sucedeu foi a Valéria Cariço. Valéria. Que é uma psicóloga, coach de grandes empresas, trabalha para grandes empresas, faz um trabalho incrível e ela também é preta, né? Ai, que legal! Com muito orgulho, porque em Santa Catarina a gente só tem 15% de negros. Então é muito branco mesmo, né? Sim. E a gente ter... E ela ter aceitado esse convite foi muito legal, porque ela é uma mulher incrível, que eu admiro um monte. Que legal. Então, e é isso, assim, eu acho que a gente aprende muito e eu peguei pra mim essa causa. Ela estava na caminhada? Tava. Então já sei quem é. Ela tava com... Que nós estávamos na caminhada. Nós estávamos na caminhada. A sororidade foi na caminhada. Nós duas fazemos parte, né, das Mulheres do Brasil, justamente pensando e vendo
tudo o que faz, né? Porque a gente tem que pensar, não, eu vou ser voluntária, mas só por estar lá, não é isso que a gente quer. É a gente se posicionar e estar lá ativamente, né? Isso. Fazendo acontecer, fazendo a diferença mesmo como um todo. E você também lidera outros grupos. Lidera não, está junto Isso, de outros grupos voluntária em outros fazendo grupos. outras ações também, né? Tem um projeto da Sônia Hess, que inclusive a gente já falou aqui, que ela trabalha com essa possibilidade de financiamento, né? De desenvolvimento de empresas. E voltando para essa questão da finança, que é bem aí o teu métier, a tua área, as mulheres elas têm que focar sim na finança da empresa, na finança da casa, um olhar. Quais as dicas você daria assim para bem na prática, Ana-Lisa, porque a gente tá falando com essas mulheres que a gente quer efetivamente contribuir com elas, né, com o desenvolvimento dos seus negócios. Olha, separar pessoa física da jurídica, né, para pequenas empresárias, isso é fundamental. Ter o controle financeiro, não tem jeito, a gente não escapa de não ter planilha de controle financeiro, aplicativo de controle financeiro pessoal. Da empresa nem se fala. Com certeza. Né? A empresa tem que estar organizada. Mas a gente precisa olhar, porque quando a gente organiza as finanças da casa como se fosse uma empresa, e por isso que é importante ter uma planilha ou um aplicativo, porque existe um método. É que nem empresa. Depois virou o mês, vai lá e olha o que foi realizado. Faz um orçamento, né? Faz um preventivo de quanto que vai gastar, depois você vê se aquilo se realizou. Igual a empresa. Tem que ter orçamento. Então, para a empresa também. Tem muitas empresas que não trabalham com orçamento. É muito importante criar um orçamento. Sim. E até para a pessoa depois visualizar o que está sendo feito, como está sendo feito, e não ficar só naquela, eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar tanto para pagar conta. E sim, eu tenho que aumentar o meu rendimento, aumentar o meu trabalho, custo, né? ou diminuir custos, para que eu tenha um investimento, para que eu possa ali na frente realizar outros sonhos. Também vai por aí, né? Exato. Então, primeiro é como que a gente ganha e como que a gente gasta. Tem que sobrar para a gente prosperar, senão a gente não consegue prosperar. Perfeito. E aí tem que ter uma grana para uma reserva de segurança, uma reserva de emergência para evitar de pagar juros. O Brasil é muito não relapso, dá. né? Gente, as pessoas são muito relapsas. E os juros no Brasil são muito altos. Então, aquilo é uma rasgação de dinheiro, é muito difícil alguém prosperar pagando juros. A não ser que sejam juros subsidiados, que daí aquilo, né, dá o bem garantia e tal. Mas entrar num limite cheque especial, atrasar uma fatura do cartão de crédito, daí você não vai prosperar. Então, precisa ter uma grana guardada para reserva, tanto para a empresa quanto para a pessoa física. E aí, depois, onde investir. E aí, isso também é muito bom ponto, porque 80% das mulheres casadas, casais héteros, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive as jovens brasileiras, as mulheres delegam para os homens as decisões de investimento de longo prazo. Inclusive, assim, diretoras financeiras, gerentes financeiras. Por quê? Porque estão ocupadas com a agenda dos filhos, porque estão ocupadas com as coisas da casa, porque acham que as mulheres tendem a achar que sabem menos do que sabem. E os homens tendem a achar que sabem mais do que sabem. Isso e aí elas delegam a decisão de investimento. E nessa pesquisa, aí as viúvas ou separadas, né, se arrependem. As mulheres ainda vivem mais, a gente vive 6, 7 anos a mais do que os homens. Tende. Hoje em dia a gente está se separando. E aí daqui a pouco fica uma viúva que não sabe o que tem de patrimônio. Como que gere aquilo. Então, dá um problemão. Até mesmo para a realização de sonhos, né? Daqui a pouco, daqui 5 anos, o planejamento financeiro do homem é trocar de carro. Mas a mulher, ela queria fazer uma viagem em família. Isso. Né? Um exemplo, assim, bem clássico, porque existem essas diferenças de sonhos entre mulheres e homens, né? E, às vezes, o olhar para esses teus sonhos também é importante. E aí é muito importante o casal combinar e conversar. E fazer escolhas, porque o casamento é uma sociedade. Então, a gente vai viajar, a gente vai trocar de carro. Isso a gente tem que combinar. E aí, em comum acordo e não
E nessa Só pesquisa precisar. também, e outras pesquisas mostram, casais que falam de dinheiro são mais felizes. Sim. Olha. Porque combina o sonho, daí não dá Isso, briga. isso. Ou a gente viaja em família ou a gente troca de carro. Então, esse ano vamos viajar em família, ano que vem vamos trocar de carro. Pode ser uma possibilidade, sabe? Então, os casais que falam sobre investimentos de longo prazo têm plano. É Sim. que nem uma empresa. É. A gente tem um plano, a gente Sim. sabe onde a gente quer chegar. Sim. E aí tendem a ficar mais tempo casados, vivem melhor. Então é Sim. saudável para a família. Porque não é. Pelo amor de Deus, né? Não sou contra os homens, né? Eu acredito muito na união Sim. de aptidões, Sim. na união de características. Sim. Que funciona melhor dessa forma. Porque os homens têm características muito interessantes. Muito, muito. E que nos inspiram muito, né? Ô, Ana, queria que você desse um recado para aquelas mulheres, vamos falar das mulheres aqui, que eu já ouvi muito dizer que não posso nem olhar para o meu saldo bancário, que eu tenho medo. Então, E às vezes o saldo, muitas vezes, é muito bom, mas ela tem um medo de olhar. Da onde vem isso? E o que tu recomendaria para que isso diminua? Tem uma área das finanças, chama finanças comportamentais, que estuda as características das pessoas com relação ao dinheiro. E vários psicólogos ganharam o Nobel de Economia, acho que já uns 4 ou 5, comprovando teses. A gente tem um viés, né, que é essa questão de... A gente tem medo do desconhecido. Então, se a gente não sabe lidar, se a gente não aprendeu na escola, e ninguém aprendeu na escola, a lidar com finanças pessoais, a gente acha, é árido. Se eu não sei fazer, eu não quero fazer. É que nem começar a fazer, sei lá, abdominal. Eu odeio fazer abdominal. Depois que você aprende a fazer, que você faz o abdominal, né? Então, assim, tem que olhar. Tem um viés também que é síndrome do avestruz. Sabe, o avestruz enfia a cabeça... Sim. É isso também, a gente prorroga, a gente posterga aquilo que a gente não quer ver. Então, por isso que eu falei que tem que fazer planilha de controle financeiro e depois que virar um mês tem que controlar. Sim. E a gente tende a não querer controlar, por quê? Porque vai ser um momento de dor. Isso. E vai ser um momento que a gente vai ter que encarar e talvez a gente tenha que fazer trocas, talvez a gente tenha que fazer cortes, mas a hora que você pega o jeito, por isso que é melhor, pega o extrato do cartão de crédito, pega o extrato da conta corrente, lança numa planilha ou num aplicativo e depois olha e analisa, porque o extrato é muito confuso, né? Você não consegue ter noção, ter análise. Ter a noção. Você vai no supermercado, cada vez você está passando o cartão. Aí é 500, é 200, é 100, porque hoje o mercado, né? Sim. Aí tu vai fazer essa soma, lá você vai ver, sei lá, 2.000 em supermercado, mas o quanto isso foi de supérfluo também, né? Então vamos olhar com mais critérios. Uber. Uber. Se tu somar o Uber no cartão... É transporte. Exato. Tem que unir Uber com gasolina, com IPVA, com seguro do carro, né? Então, assim, e fazer análises. E aí, gente, é muito interessante, porque, poxa, a gente comprovou muito isso. As pessoas passam a gastar melhor e não muda, não impacta. Então, restaurante... Tem um orçamento de alimentação fora de casa por semana. Sim. Se você detonou na sexta-feira, Deu. vai comer em casa. E não é ruim, porque às vezes em casa você vai fazer uma comida junto com seus filhos. Sim. E isso vai ser um momento incrível de família. Sim. Então, essas trocas. Mas precisa encarar, precisa olhar, né? precisa aprender. E não é só as finanças de curto prazo. Onde que a gente investe o dinheiro também. Porque também a gente tem que montar uma aposentadoria. Sim, que vamos viver mais, né, Ana? A gente vai viver mais, vai trabalhar até... E assim, a gente tem que trabalhar mesmo, até mais pra frente, mas precisamos organizar essa aposentadoria. E são os investimentos de longo prazo, mais o INSS, que tem o seu valor. Tem o seu valor, sim, com certeza. Né? Que compõe esse conjunto de rendas. E é o nosso direito, né? É o nosso Mas direito. tem que contribuir. Aí muitos empresários contribuem no salário mínimo, está detonando a média. Quando chegar na idade de aposentar, vai aposentar com salário mínimo. O salário mínimo não vai dar para viver. Não vai. Não vai dar para pagar os remédios. Não vai dar para pagar remédio, exato. Então, precisa também olhar para o INSS e olhar para os investimentos de longo prazo. Previdência privada, investimentos financeiros, imóveis, seja lá o que for. Olha, Edneia, eu creio
que a Analisa vai passar por aqui por muitas vezes. Porque nós temos muito a conversar com ela e aprender. Aprender, com certeza. Ana, eu sou sua fã, você sabe disso, né? Ana Maria Rascaceda. Muito obrigada. E a tua contribuição é incrível, o teu assunto, a tua expertise, ela tem que ser cada vez mais colocada para fora, para que as mulheres consigam ouvir, para que os homens consigam ouvir, para que as pessoas consigam compreender que é possível, né? É possível. Claro que é possível, claro que é possível. É só uma questão de foco, trabalho e organização. Intencionalidade e propósito, que já aprendemos com você verdade. hoje. Muito obrigada, Eu muito que agradeço obrigada. o convite. Pronto, aí estão as 5 palavrinhas, né, que definem essa nossa conversa. Super obrigada pela tua vinda até aqui, por trazer tanto conteúdo, tanta informação, por contribuir nessa nossa mentoria, né, para as nossas ouvintes. E vocês quero agradecer, né, por estarem aqui, por terem acompanhado mais um episódio. Tem vários já aqui no nosso canal do YouTube. Convido vocês a se inscreverem no canal, a seguirem no nosso Instagram, porque vai ter bastante conteúdo interessante aí para vocês. E eu gostaria de agradecer também as nossas parceiras, né? A Jana Vieira, é nossa personal beauty, o estúdio Hair Design da querida Cris. E agora a nossa assessoria jurídica, a Marcela Cardoso, que está com a gente agora nesse episódio também. Muito obrigada por você acompanhar, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela mentoria em 6 mãos, né? Isso, pela parceria Carla de sempre. E até a próxima. Até. Pode ir mentorando com elas.